Boa noite a todos, muito bem-vindos. Primeira reunião do ano de quinta-feira, então nós agradecemos muito a presença de todos que estão aqui, muito bem-vindos. Sempre lembramos que todos nós somos importantes na reunião. Nós podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que nesse momento estão precisando de ajuda, parentes desencarnados, amigos, pessoas que estão com enfermidades, que nós estamos aqui em nome de Jesus. E Ele é o médico das almas, o Rei do amor e o Príncipe da paz. Nós vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindos, viu, gente? Muito obrigado. Então, dando continuidade, seguimos do terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. A destruição necessária e destruição abusiva, parte 2. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que, assim, ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que é o seu Criador. Olha que informação preciosa para nós. Todos nós, a gente preserva realmente a vida. Tem muitos que abusam, tem muitos que cometem suicídio, mas aí entra a interferência espiritual que não está no assunto de hoje. Mas nós sabemos que todos os transtornos psíquicos, psiquiátricos, principalmente aqueles transtornos mais severos, têm participação de espírito. Aí nós vamos citar um livro, A Obsessão e Suas Máscaras. A gente sempre lembra desse livro. E vamos pegar os livros do Chico Xavier, que nós vamos entender isso daí, principalmente vendo os livros do André Luiz, que traz informações preciosas para nós. Isso é tão interessante, olha como que Deus é a inteligência suprema, que muitas vezes nós vamos acumulando coisas materiais. Nós não pensamos que nós vamos desencarnar. Então nós começamos a acumular coisas para nós, começamos a ficar, de certa forma, preso das coisas materiais, escravo das coisas materiais, e normalmente as pessoas deixam tudo aí, que nós sabemos disso, e aí nós vamos pegar uma passagem de Jesus, que nós já comentamos aqui, mas é muito importante em relação a isso daqui. Um homem, ele tinha feito uma colheita muito grande de trigo, ele era um homem abastado, isso Jesus contando para nós na Bíblia. E aí o que ele diz? Bom, eu vou construir mais celeiros, porque eu vou duplicar a minha produção. Aí Jesus diz uma frase muito interessante: louco, essa noite pedirão tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então olha só, mas isso é a inteligência suprema, isso é Deus na nossa vida, porque se a gente soubesse o que ia acontecer conosco, está aqui, a gente ia perder o incentivo. Então nós precisamos realmente procurar o progresso, viver da melhor maneira possível, mas sem ser escravo das coisas materiais. Então nós precisamos preservar a vida. E uma coisa que eu achei interessante aqui é sobre a moratória, que está dizendo aqui que quando a gente tem uma moratória, que está aqui, ó, para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Então, normalmente, a gente passa por dificuldades, principalmente de saúde. Muitas vezes nós temos um problema grave de saúde e a gente se recupera. Nós tivemos aquilo ali para que a gente mude a nossa vida, para que a gente acorde para a vida. Mas muitas vezes a pessoa, mesmo tendo um problema severo de saúde, indo para a UTI, ficando em coma, quando ele volta, às vezes ele continua o mesmo. Então ele não mudou, ele não aproveitou. Aí nós vamos pegar um outro livro, esse do Divaldo Pereira Franco, onde o rapaz ele teve 5 anos de moratória. Ele teve tuberculose numa época que a tuberculose não tinha cura. A pessoa realmente desencarnava. E em Campos do Jordão, quando o médico está fazendo a cirurgia, ele está em espírito assistindo a cirurgia dele.
E aí, a mentora dele, porque todos nós temos um anjo da guarda. E o anjo da guarda dele era uma mulher que tinha programado a reencarnação dele. O espírito que nos acompanha, aquele anjo protetor nosso, sabe a nossa trajetória antecipadamente. Só que nós podemos mudar muitas coisas porque nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos máquina. Nós às vezes viemos para não cometer certos desatinos e a gente deixa se envolver e acaba caindo. Mas sempre é tempo de levantar. Aí o que acontece? Ela pede uma clemência para ele, para que ele vivesse mais um pouco. E aí, enquanto está fazendo a cirurgia, ele cai de joelho em espírito e pede, pelo amor de Deus, que ele queria ficar mais um pouco de tempo aqui. Ele era um jovem casado, não fazia muito tempo. Essa história está no livro Grilhões Partidos. O que acontece? Os espíritos superiores resolvem dar 5 anos para ele de moratória. Só que diz o seguinte, para que ele emendasse, porque ele era boêmio, apesar de ser casado. Ele tinha uma vida totalmente desregrada. Aí o que acontece? Durante algum tempo, ele se recupera, o médico fica admirado porque não tinha recuperação, o pulmão dele já estava totalmente tomado, precisou tirar, precisou sair fora do corpo dele esse pulmão, através de uma cirurgia, e o outro estava mais da metade com o bacilo de Koch. Aí o que acontece? Ele recupera, rapidamente o pulmão dele volta ao normal, o médico fica admirado de ver. E aí, por algum tempo, ele tem uma vida regrada e depois ele cai de novo na boemia. E aí é só os 5 anos mesmo que ele teve essa moratória. Se ele mudasse a vida dele, ele poderia ter mais. Porque quando nós somos úteis, quando nós estamos fazendo alguma coisa boa, nós vamos tendo oportunidade de prolongar a nossa vida através do nosso trabalho. Isso não é só religioso, isso é em todas as partes da nossa vida. Nós estamos aqui porque Deus permitiu, pela misericórdia divina. Então está aqui a moratória. Mas o que a pessoa fala? Eu tive sorte. Não existe sorte, não existe azar. Existe circunstância. A doutrina espírita, ela esclarece para nós que são circunstâncias da nossa vida, que nós devemos aproveitar. Quando a gente escapa de um acidente, alguma coisa, é um alerta para nós. Lembrando que quando a gente alcança uma graça, é claro que a gente deve agradecer a nossa fé, ao santo que a gente tem fé, mas mais que isso, é uma oportunidade que a gente tem de se voltar para a caridade, de a gente entrar no serviço da caridade, e é principalmente por esse motivo que nos é dada a oportunidade. Então podemos nos envolver nas orações, mas mais que isso, a gente precisa agir de fato. Porque não adianta só orar. Tem pessoa que reza o dia inteiro, reza de noite, mas não adianta, é a ação. É a ação, nós precisamos fazer alguma coisa benéfica para nós e para alguém. Porque quando nós estamos beneficiando alguém, nós também estamos sendo beneficiados. Aquilo que Jesus fala, fazer ao outro aquilo que você quer para você. Então nós devemos fazer aquilo que nós queremos para nós, por semelhante. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores, o remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais elevados que o vosso, as condições de existência são outras. Olha aí, por isso que todos os planetas são habitados, em formas diferentes. Nós estamos falando da Terra, que é o que nós conhecemos aqui. Os nossos equipamentos são primitivos ainda em relação ao universo, a tudo aquilo que Deus criou, para que a gente pudesse observar e pudesse aproveitar também. Mas vamos ver aqui, ó. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Tem um livro do Emmanuel muito interessante que chama Justiça Divina. Nós vamos ver ali a justiça de Deus. Na pergunta número 13 desse mesmo livro, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma informação para nós ali, preciosa. O que está escrito ali? Deus é soberanamente justo e bom. A sua justiça e a sua bondade está estampada nas coisas que nós vemos e que nós não temos condições de mudar. Porque muitas coisas nós conseguimos mudar.
Nós conseguimos controlar muito, mas nós vemos tsunami, nós vemos tempestade que o homem não tem condição ainda, porque não está no nosso alcance ainda. Nós ainda estamos em aprendizado. Então não adianta a gente querer mudar coisas que Deus trouxe para nós. O que Jesus fala para nós no Evangelho? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então olha só, nós não podemos destruir a lei de Deus. A destruição que nós estamos vendo aqui é necessária para nós. É necessária. Nós vamos ver isso no livro há 2000 anos do Emmanuel, Últimos Dias de Pompeia, onde ele desencarnou ali na erupção do vulcão Vesúvio. E nós vamos ver pessoas comprometidas com o Evangelho, e nós vamos ver os livros do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Olha só, para a gente entender como funciona a trajetória reencarnatória nossa. Nós estamos num trajeto na nossa vida. Todos nós temos um currículo longo, por isso que nós temos muitos problemas íntimos, altos e baixos. Às vezes nós estamos eufóricos, felizes, e às vezes nós sentimos uma depressão muito grande, achamos que nada vale a pena, mas tudo vale a pena. Só o fato da gente estar num corpo físico, lúcidos, nós temos que agradecer muito a Deus e a Jesus. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? A necessidade de destruição se enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Dá uma paradinha aqui. Olha, que coisa interessante. Nós vimos ali que nos planetas superiores a situação é diferente. Inclusive, no Livro dos Espíritos vai dizer para nós o seguinte, que lá a infância é quase nula. Nós precisamos da infância na Terra, que é uma oportunidade da gente reaprender muitas coisas e aprender coisas novas. E entra aí a responsabilidade dos pais. Porque a gente tem que dobrar as crianças, ensinar eles o bom caminho enquanto são crianças. Porque depois de adulto não tem mais jeito. A personalidade depois de 7 anos está formada. Então nós vemos filhos enfrentando pais. Por quê? Porque nós estamos agora numa época em que é as últimas oportunidades de reencarnação na Terra. Aquele que não mudar irá para as trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Quem diz isso daí? Jesus Cristo, na Bíblia. Então está aqui, ó. À medida que nós vamos evoluindo, olha só para vocês verem. Eu sou jovem ainda, mas quando eu era menino, a gente matava passarinho, só para ver morrer. Todos nós, com espingarda, com estilingue, pegava passarinho com arapuca, com assalpão. Hoje a gente já vê as crianças diferentes, já preservando, tem dó. Na nossa época não tinha isso daí. Por quê? Nós evoluímos. Nós caímos muitas vezes em imoralidade, em muitas coisas, mas nós evoluímos em termos de a gente ter um pouco mais de amor, principalmente pela natureza, pelos animais. Então, está dentro disso aqui, ó. À medida que o espírito se sobrepõe à matéria, e é por isso que vedes o horror, a destruição, seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Aí nós vamos pegar a Bíblia lá atrás e nós vamos ver coisas interessantes que nós vamos falar na próxima quinta-feira. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Então, olha só para você ver, está tudo isso daqui, ó. A necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Então, o homem abusa de quase tudo, mas ele vai ser responsável pelos abusos. Nós já estamos vendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta aí pelo abuso do ser humano. Olha só, nós vamos colher. O que Jesus diz para nós? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Aí muitas pessoas falam, não, mas eu não participei disso daí. Mas se nós estamos todos juntos no planeta, todos reencarnados, todos nós estamos comprometidos diante das leis de Deus. Senão a gente não estaria aqui, nós estaríamos já num planeta mais evoluído. Se nós estamos aqui, é um aprendizado para nós. Nós precisamos aprender com os erros. E o erro é uma coisa que não deu certo, é uma experiência que não deu certo. Nós não vamos repetir.
Por isso da evolução, por isso da mensagem da doutrina espírita, por isso que Jesus veio trazer para nós uma nova forma da gente viver e da gente agir. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. A diferença nossa dos animais é que nós temos o raciocínio, nós temos a inteligência. Então, mas nós não usamos a inteligência para o bem. Está aqui, ó. Muitas vezes, é o que eu comentei antes sobre uma série de coisas. A gente ultrapassa os limites. E depois vai fazer falta para nós mesmos. Porque aquilo que a gente usar abusivamente vai ser necessário num futuro, talvez até próximo, e a gente não vai ter condição de adquirir. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que de verdadeira bondade. Olha que coisa interessante para nós, né? Uma coisa, às vezes a pessoa ele tem um excesso de sentimento e na outra não. Tem muitas pessoas que eles admiram muitos animais, eles fazem coisas para os animais e não faz para o ser humano. Tem pessoas que veneram animais. Nós não somos contra. Mas vamos pegar Chico Xavier. O animal é sempre animal. Nós devemos cuidar, nós devemos amar, nós devemos ter um carinho muito grande pelos animais, mas não podemos nivelar os animais com o homem. O homem, ele está num outro patamar. É a inteligência. É o excesso de um sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outra espécie. Há entre eles mais de medo supersticioso do que de verdadeira bondade. Nós vamos ver isso muito no Velho Testamento. Nós vamos ver isso na Índia, em relação às vacas lá. Todo mundo sabe, rato, que eles veneram. Então, olha só para você ver, o que é isso daí? Falta de informação, falta de evolução espiritual para entender as coisas de Deus. Nós vivemos tudo num grupo só que tem as diferenças. Muitas vezes abusa de bens de outra espécie, porque muitas vezes a pessoa, ele preserva o animal e é aquilo que eu falei. Muitas vezes não ajuda uma criança, não faz um bem para um amigo, ou mesmo que seja alguém que está pedindo um prato de comida, tudo. Aí tem um sábio que ele falou uma frase muito interessante: quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. A gente sabe disso daí, mas não é assim, não é desse jeito. Bom, encerramos aqui essa parte. Na próxima semana, dando continuidade à lei de destruição, vamos abordar, então, item 2, flagelos destruidores. A gente brinca um pouco, gente, para descontrair, mas olha como que Deus é bom para nós. Estamos aqui, 2024, reunidos, em nome de Jesus. Passou pela minha visão aqui, pessoas, parentes, amigos, de pessoas que estão aqui. Uma luz muito forte envolveu todo o ambiente no começo da reunião. E agora, nessa segunda parte, mais ainda, se a gente buscar no íntimo, vamos buscar Jesus dentro de nós, com toda a força do nosso pensamento, com todo aquele sentimento que nós temos, porque nós viemos para sermos felizes, nós viemos para amar, e nós estamos aqui pelo amor de Deus e pela misericórdia dos espíritos superiores. Quantos espíritos se esforçaram para que a gente estivesse aqui hoje? Muitas vezes algum impedimento, alguma coisa, mas nós chegamos até aqui. Vamos aproveitar agora essa segunda parte, fazer o nosso pedido mental. Aquilo que mais nos incomoda, nós vamos buscar agora, dentro de cada um de nós. O que Jesus diz para nós?
O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de nós. Vamos fazer o nosso pedido, vamos para a segunda parte. Só agradecer por tudo, pela presença de vocês, pela nossa reunião aqui, pelo ano que nós estamos iniciando, que a gente possa ter muita saúde, porque dinheiro eu sei que todos nós temos, né? Então, é a saúde. Sem saúde nós não vamos resolver nada. Sempre a saúde ela vem em primeiro plano. E lembrar sempre de Jesus, que muitas vezes nós somos ansiosos. E Jesus fala para nós o seguinte: por que estáis ansiosos para o dia de amanhã? A cada dia basta seu mal. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Olha que coisa interessante. Quando a gente busca o reino de Deus, realmente a nossa vida muda. Quando realmente nós conhecemos Jesus e trazemos Ele para dentro de nós, olha, nós não somos mais o mesmo. Alguma coisa muda em nós. E não é rótulo religioso. A doutrina espírita não é a melhor religião, não é a melhor doutrina. A melhor doutrina é aquela que muda o homem, para ele ser cada dia melhor. Mas a mensagem da doutrina espírita, a gente sempre repete, é que hoje a gente seja melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então essa é a mensagem para nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado por tudo. Estamos juntos, sempre, com Deus e com Jesus. Muito obrigado, gente. Um bom ano para todos nós. Muita saúde. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.